Oi amigos, são quase 9 horas da noite, eu tô regravando esse vídeo pela segunda vez, porque hoje mais cedo eu gravei com a iluminação natural, tinha acabado de tomar banho, tava pronta para gravar, fiquei 55 minutos na frente da câmera falando. Sério? Para descobrir que o meu microfone não estava captando áudio. E aí fica com eco, então eu preferi fazer o quê? Gravar tudo de novo. Sim, até porque o primeiro eu tava meio enrolado, não tava conseguindo falar direito. Então eu penso que se não deu certo na primeira vez, a gente pode melhorar para entregar bem melhor na segunda. Também é importante falar sobre o quê? Sobre a qualidade desse vídeo, que tá bem diferente do primeiro. Eu não sei qual foi a configuração que eu fiz o primeiro, que parece que eu gravei com o TechPix, e nessa agora tá com outra qualidade, então fica até melhor, mais gostoso de assistir, né? Então tá, o tema que eu escolhi para esse vídeo hoje é virada de chave. Por quê? Eu abri uma caixinha no meu Instagram pedindo sugestões, também pedi para que deixassem nos comentários algumas sugestões, e eu fiquei escolhendo quais seriam os temas, e aí surgiram vários. Rotina, disciplina, estudo, relacionamento, treino, alimentação, só que eu não queria chegar com um assunto do nada, sabe? Tipo, uma área do nada. Eu queria chegar pela pergunta mais feita no meu Instagram, e era, na verdade, uma pergunta que eu também tinha muita dúvida. Eu queria saber qual era a virada de chave das outras pessoas que tinham transformado a sua vida. Inclusive, se você não me conhece, prazer, eu sou a Mônica Rude. Eu vou aqui hoje contar como foi o meu processo da minha virada de chave. Antes de falar de fato sobre a minha virada de chave, eu quero falar sobre o que é virada de chave. Virada de chave nada mais é que um termo figurativo, uma expressão que se dá a um acontecimento, a alguma reviravolta, alguma mudança na vida de uma pessoa. E antes que você acredite que precisa de uma virada de chave para mudar a sua vida, eu já te digo que não. Na verdade, muitas pessoas se apoiam nessa virada de chave acreditando que algo muito grande precisa acontecer na vida para que elas mudem, mas na verdade não, isso é muito relativo. Você pode precisar de um acontecimento, gigantesco na vida para decidir mudar, ou pode ser que esse vídeo agora dê aí uma viradinha de chave na sua cabeça e faça com que você decida adotar novos comportamentos, novas escolhas, mudar a sua vida por completo. E não, a mudança não vem de um dia para o outro. Isso, as pessoas acreditam muito nisso, né? Eu acreditava muito nisso, que quando eu passasse pela virada de chave, eu dormiria uma pessoa e acordaria outra. Tudo estaria solucionado. E na verdade não é. Hoje eu entendo que a virada de chave é mais que aquele clique que dá na sua cabeça de enxergar o que você está vivendo, o que você não quer mais viver, o que pode e deve ser melhorado, e aí então tomar uma decisão e criar um processo para que isso se torne realidade. E como eu passei por esse processo várias vezes em várias áreas da minha vida, seja no físico, em hábitos mesmo, no meu relacionamento, em questões profissionais, pessoais, foram várias realizações, várias transformações que eu passei, e eu também dividi isso muito no meu Instagram, e sempre surgiram duas perguntas, são as mais frequentes. A primeira de todas é como? Como você passou por essa transformação? E a segunda, que é o tema de hoje, é qual foi a sua virada de chave? E a minha ideia aqui é mais dividir qual foi, na verdade, quais foram as minhas viradas de chave, porque eu tive mais de uma virada, mas não para que você se apoie e acredite que você tem que passar por isso também, mas sim, se servir para você, ouvir o meu relato, ouvir a minha história, entender que ela pode sim se parecer com a sua e você não precisa sofrer tanto para então virar a sua chave. Porque eu vejo que as pessoas se apoiam muito nisso, sabe? Se eu te contar agora que a minha virada de chave foi uma segunda-feira indo para o trabalho de manhã, talvez você acredite que na segunda-feira a sua chave vai virar enquanto você está indo para o trabalho. E aí hoje, como é uma quarta-feira, você relaxa, descansa e espera a chave virar. E não é bem assim que acontece. Então eu quero te contar a minha história, quero dividir o que eu vivi, o que eu passei, para servir para sua também, para você aprender com os meus erros, porque assim a gente pode muito, muito aprender com os erros dos outros. Você não precisa sofrer para aprender. Basta você ouvir, ver o que o outro viveu, identificar o que você está fazendo para não chegar no mesmo fim. Há 2 anos atrás eu era uma outra pessoa. Na verdade, esse meu processo de mudança já vem aí de uns 4 anos, mas de 2 anos para cá eu tive uma mudança muito drástica. Eu mudei a minha imagem em 11 meses, eu fui aprovada na prova da OAB em 3 meses, eu saí do meu trabalho no regime CLT em 4 meses, eu mudei o meu corpo em 1 ano, eu mudei o meu relacionamento também.
cerca de uns 2 anos. E esse período que eu tô te falando é o período de transformação de um tempo pro outro, sabe? Mas antes disso aconteceram muitas coisas. E eu também quero te contar sobre isso. Mas a minha primeira virada de chave que aconteceu foi no meu processo de aprovação da OAB. Eu contei na minha apresentação que eu sou advogada, mas eu quase não fui. Eu reprovei na OAB 3 vezes. Eu já estava quase abandonando, quase desistindo tudo, porque eu não aguentava mais reprovar. Mas, além de não aguentar reprovar, eu também não fazia o que deveria ser feito, né? Eu não tinha dedicação, não tinha disciplina, não tinha empenho. Eu queria passar, mas eu também não estava fazendo nada para que isso acontecesse. Eu entrei na faculdade de Direito com 16 anos, quando eu tinha acabado de chegar em Brasília. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e eu nunca fui a melhor aluna exemplar, a mais dedicada, bem pelo contrário. Eu contei muito com a sorte nesse período da minha formação. E aí, enfim, trabalhei, né, durante toda a minha faculdade, mas foi chegando perto do final do curso, começou aquele burburinho de OAB, 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 que é a prova que você tem que fazer para se tornar um advogado. Então eu tinha muitos colegas que estavam fazendo faculdade só para ser servidor, só não, né? Para ser servidor público, mas não tinham o sonho de advogar, e eu queria advogar. Então começou aquele burburinho de OAB, OAB. Eu não fazia muita questão de estar por dentro do assunto, mas eu sabia que uma hora isso aconteceria. E aí, na minha primeira experiência, eu decidi que ia testar, fazer a prova, porque todas as pessoas que eu conhecia que falavam da OAB, que eram advogados, falavam que era uma prova super fácil. Não, você vai passar de primeira. Se você fez a faculdade, a matéria tá fresquinha, vai e faz a sua prova que você tá tranquila para passar. E aí eu contei com isso, não estudei, não me preparei, só fui lá, fiz a minha inscrição, fiz a prova, reprovei. Para quem não sabe, a prova da OAB, ela tem 2 fases. Então a primeira fase é uma prova objetiva, que são 80 questões, você tem que tirar 40 pontos. E se você passar nesses 40 pontos, você vai para a segunda fase, que é a prova subjetiva. E aí, se você não passar, você tem que fazer de novo a primeira fase. Na primeira fase, eu tirei 27 pontos. De 80 questões, foram 27 pontos. E eu reprovei, né, claramente. Eu estava tão preocupada com essa prova que eu corrigi ela no banheiro do bar. Pra você ter noção, eu estava muito preocupada. Eu saí da prova, fui pro bar, corrigi no banheiro, vi que eu não passei. E assim, por fora, eu tava falando, gente, tô bem, não, eu só fui testar, nada demais, né? Eu faço outra, eu sou nova ainda, eu posso testar fazer quantas vezes eu quiser. Por dentro, eu tava mal, porque eu pensei, caraca, se disseram que é fácil assim, como é que eu não passei de primeira, né? Se todo mundo falou que é super fácil, por que eu não consegui passar de primeira? Contei com a sorte, né? Errei. Contei com a sorte, não deveria, mas foi o que aconteceu. Isso passou, superei essa reprovação, mas dentro de mim tinha alguma coisa ali que eu estava remoendo, que hoje eu chamo de acumular prova negativa sobre si mesma. Naquele momento eu acumulei uma prova negativa sobre mim, porque eu tive uma experiência ruim, eu fiquei envergonhada, fiquei frustrada, fiquei decepcionada comigo mesma, achei que seria mais fácil, não foi, e achei que o problema era eu. E em partes a gente tem que concordar que era, né, amada? Contei achando que passaria de primeira assim, sem nenhuma preparação. Enfim, superei essa minha reprovação e aí fui para a segunda. Fiz a minha inscrição pela segunda vez e isso eu acredito que ninguém saiba. Eu desisti de fazer a prova, faltando 2 dias para fazer a prova, eu decidi que eu não faria porque eu não estava preparada, porque tudo tinha se repetido. Eu tinha feito a inscrição na prova, não estudei, não me preparei, não fiz nada para ela. E aí, quando estava chegando ali perto, eu estava com medo porque eu não fazia ideia dos assuntos, eu não sabia o que cairia na prova. Eu não sei o que faria. Eu optei por desistir, só que nessa fase eu não tinha contado para ninguém. Então foi menos pior porque ninguém sabia, né? Mas eu sabia que eu tinha desistido. Então acumulei aí mais uma prova negativa, que foi a desistência. Passado isso, decidi que faria a prova no final do ano, pela segunda vez, né? Dessa vez eu faria de fato a prova. E eu fiz a minha inscrição, comprei um cronograma de estudo, segui mal e porcamente, nem lembro se eu cheguei a cumprir alguma semana do cronograma, porque nunca dava tempo, eu sempre estava muito cansada,
Eu trabalhava muito e eu também não podia parar minha vida por isso. E eu não deixava de sair, não deixava de beber, não deixava de curtir, não deixava de fazer nada pra fazer o que deveria ser feito, né? Eu tinha o objetivo de me tornar advogada e eu não estava fazendo nada por isso. Adivinha? Claro que eu reprovei. E essa reprovação já veio com um peso maior porque a minha família já sabia que eu ia fazer prova, os meus colegas, os meus amigos, o pessoal do escritório que eu trabalhava também já sabia que eu ia fazer a prova, então assim, a vergonha não foi só, né, interna, eu tava com vergonha das outras pessoas. E aí naquele momento eu até decidi levar para o Instagram minha vulnerabilidade, contar o que tinha acontecido, que eu tinha reprovado, para juntar força com as outras pessoas também, né? Para que as pessoas vissem que elas não estavam sozinhas naquilo. A gente acha muito que as pessoas vivem um grande sucesso, quando na verdade cada um sabe daquilo que guarda. E, enfim, essa foi a minha segunda reprovação. Lá vai eu de novo juntar os cacos do chão, né? Para me reerguer, para juntar forças, criar novas forças em rumo da busca da aprovação. Me inscrevi pela 4ª vez na prova e decidi que dessa vez eu faria um pouco mais, né? Se eu queria mesmo passar, algo deveria ser feito. Então eu comecei a seguir o cronograma de estudos, não segui ele 100%. Eu acreditava que, na verdade, para eu passar, eu teria que mudar por completo a minha vida. Eu achava que eu não tinha horas disponíveis para estudar, que eu não tinha os recursos necessários para estudar, que eu não tinha inteligência suficiente, que as pessoas eram mais inteligentes que eu estava muito focada nas coisas que eu não tinha e não buscando soluções na vida que eu tinha mesmo, né? E aí, segui um pouco do cronograma, um pouco mais, né, do que o outro que eu tinha feito. Estudei ali um pouquinho todos os dias, sem parar de viver, sem parar de trabalhar, sem parar de fazer nada. E para minha surpresa, eu fui aprovada na primeira fase. E aí essa aprovação me mostrou o quê? Me mostrou que eu conseguiria chegar lá. Eu poderia ser aprovada na prova da OAB. A primeira fase era a fase mais difícil. Se eu passei na primeira, eu conseguiria passar na segunda também. E aí eu cometi um erro. Eu acabei relaxando. Eu comemorei essa minha vitória na primeira fase e quando eu cheguei para fazer a segunda fase, eu não me preparei o suficiente porque as pessoas diziam que a segunda fase era muito mais fácil que a primeira e, de novo, eu contei com a sorte e aí eu reprovei. Acontece que essa reprovação ela teve um peso muito maior que as outras reprovações. Primeiro porque eu já estava muito perto de conquistar a OAB, então ver que eu tinha sido reprovada na segunda fase me deu um banho de água fria. E segundo porque quando eu soube da reprovação, foi um momento muito marcante da minha vida. Eu fiz a prova no final do ano e já estava ali, né, tranquila. Não, todo mundo passa, essa fase é muito mais fácil, vou passar também. E acabei viajando com os meus amigos para Santa Catarina, nós fizemos uma viagem incrível e em um certo dia, eu já sabia que sairia o resultado nesse dia, nós fomos fazer uma trilha no Vale da Utopia, eu nunca vou esquecer esse dia. Fizemos várias trilhas e passamos o dia inteiro na praia, bebendo, comendo, aproveitando o sol, férias, né? Jovens, curtindo a vida. Eu aproveitando o meu merecido descanso. E aí lá não tinha sinal, então eu não conseguia saber se eu tinha passado na prova ou não. E eu tava naquele misto de vou viver o meu dia tranquila, porque não tem como mudar esse resultado. Se eu passei, passei. Se eu não passei, não tem mais o que fazer. E também eu não tava querendo cantar vitória, né? Dizendo, fica tranquila que você passou, porque vai que não passou, né? E aí, em um certo momento, eu tenho até as fotos desse exato momento, que foi de fato quando alguma coisa virou em mim. Nós estávamos em um lugar que é quase que deserto, sabe? Não tem cidade por perto. E lá naquele lugar tinha um único quiosque, era um barzinho, assim, no meio do nada. E tinha muitas pessoas aproveitando lá o dia, descansando. E eu fui tirar uma foto com os meus amigos, estava perto da gente ir embora já. E aí foi chegando perto do final do dia, eu já sabia que o resultado estava para sair, eu estava ali um pouquinho tensa, porque eu não conseguia ter acesso ao resultado, mas para minha surpresa, tinha gente ali por perto que estava com acesso ao resultado. Inclusive, o dono desse quiosque tinha 2 filhos, e os 2 filhos fizeram a prova da OAB e passaram. E ele decidiu anunciar isso no microfone, né, contando para as pessoas que estavam lá perto do quiosque que os 2 filhos dele foram aprovados na prova da OAB. E eu tenho o exato momento da foto, inclusive, que eu estava sorrindo com os meus amigos
pra foto até que eu soube que saiu o resultado da OAB. E aí a minha cara muda, na mesma hora o meu brilho foi embora. E eu consegui um sinal em algum celular, parei, busquei a lista e vi que o meu nome não estava lá. E eu acredito que essa reprovação teve um peso muito maior, porque eu fiquei envergonhada, eu fiquei frustrada, os meus amigos estavam na minha volta esperando o resultado comigo também, a minha família sabia que a prova, né, sairia o resultado naquele dia, o pessoal do meu trabalho já também estava esperando o resultado, eu já tinha contado pro Instagram também que eu ia fazer a prova, então assim, eu estava numa situação muito vulnerável, eu estava com vergonha de mim e também estava sendo exposta, sabe? Eu decidi expor aquilo porque eu acreditei que aquilo lá daria certo, mas eu não tinha feito o trabalho necessário para isso. E para somar, eu também vi várias outras pessoas postando o resultado da aprovação na OAB. E aquilo foi acabando comigo. E eu nunca vou esquecer daquele momento que eu vi que eu não tinha passado, no lugar em que eu estava de férias com os meus amigos, descansando, e naquele momento eu entendi que eu não merecia descansar. Eu não merecia ter passado aqueles dias naquela viagem maravilhosa, sendo que eu não fiz o que deveria ser feito. Eu não fui aprovada na prova. Então eu não deveria estar comemorando as minhas férias, comemorando, né, o meu descanso, sendo que eu nem fiz tudo que deveria ser feito. E diferente dos outros momentos, quando eu tinha reprovado, que eu ficava buscando respostas de oh meu Deus, vida, por que eu não fui aprovada? Se a prova é tão fácil, que injustiça, né, que aconteceu comigo, por que as outras pessoas conseguem ou não? Dessa vez eu fui atrás de solução. Então no momento que eu descobri que eu não passei na prova, eu chorei, eu fiquei muito abalada mesmo, mas no outro dia eu já tive aquele momento, sabe, quando você se olha no espelho e fala com você mesma? Então foi basicamente isso. Algo deveria ser feito. Eu teria que passar nessa prova. Aí um plus, tá? Nessas duas fases, se você é reprovada na segunda fase, você tem a oportunidade de fazer a repescagem. Então você pode fazer a prova de novo sem ter que fazer a primeira fase. Então eu tinha mais uma oportunidade de conseguir passar na prova. E eu não ia perder aquilo, porque se eu não passasse, eu teria que fazer tudo de novo. E só eu sei como foi difícil conseguir essa aprovação. Eu entendo que nesse momento o que mudou de fato em mim foi a minha visão sobre mim mesma, sabe? A perspectiva que eu tinha sobre a minha postura, sobre aquilo que eu estava fazendo da minha vida. Naquele momento, eu não me coloquei como vítima, eu não me coloquei como, ó, coitada, né, vamos dar colo pra ela, passar pano pra ela, coitadinha, reprovou. Não, eu agi com maturidade, encarei a realidade mesmo e falei, você errou, você não fez o máximo, você não fez o que precisava ser feito, você contou muito com a sorte, você achou que o jogo estava ganho, decidiu jogar a toalha, falou que não estudaria mais, que não precisava, já que tinha passado, e você errou. E aí eu decidi que voltaria para Brasília e faria tudo diferente. E assim foi feito. Mas, aí que entra. Quando acontece a tal da virada de chave, que é quando você tem um clique de enxergar, tipo, tá tudo errado. O que você tá fazendo tá mais te afastando do seu objetivo do que te aproximando. Tipo, o que você tá vivendo? Você pede uma coisa, mas faz outra. É tão contraditório que é óbvio que você não vai receber o que quer, porque você não tá plantando o que precisa, né, para dar esses frutos. Além disso, além de você ter esse clique, também vai do planejamento, da criação do plano de ação para que isso aconteça. Porque só virar a chave já deve ter virado aí na sua cabeça várias vezes, assim como também virou na minha várias vezes. Agora, o fazer algo diante da virada de chave é onde está o segredo. Esse vídeo agora pode estar sendo a sua virada de chave. Você pode estar ouvindo a minha história, se identificando com ela, juntando ali, criando inspiração para fazer algo também, e amanhã você acorda, segue a vida normalmente, vê que não vale a pena fazer nada. Olha quantas chaves já foram viradas aí dentro, mas não abriu porta nenhuma. Você só ficou virando e desvirando chave o tempo inteiro. Então isso vai acumulando cada vez mais provas negativas sobre você. Você vai ficando cansada de virar chave. Até que chega um momento que você desiste. Você não quer mais ter esperança, você não quer mais acreditar que as coisas vão acontecer. E esse era o meu medo também. Eu tava com medo de acreditar em algo que eu poderia conquistar e simplesmente não acontecer. Mas isso não aconteceria não porque a vida não deixaria, mas sim porque eu não fiz o que precisava.
E aí que entrou a mudança. Porque eu cheguei em Brasília e eu estava decidida que eu passaria na prova. E quando eu tomei essa decisão, além de tomar a decisão que foi o primeiro passo, eu criei um plano de ação para isso. Então, eu decidi que estudaria todos os dias. E naquela época eu trabalhava 10 horas por dia. Então, em que momento do dia você vai estudar? Se vira, amor. E aí eu criei um plano de estudo. Inclusive, eu posso até depois fazer um vídeo sobre como foi a minha organização dos estudos nessa época. Eu dediquei 30 minutos do meu horário de almoço, que era o que eu tinha, mais 1 hora e meia no final do expediente. Então, além de ter esses horários que eu tinha disponível, eu fui atrás de um curso, eu comprei o curso, baixei o cronograma completo, organizei o cronograma de acordo com a minha realidade e vi que eu não precisava ter as 6 horas disponíveis para estudar. Se eu tinha 30 minutos, eu ia aproveitar os 30 minutos como nunca. E eu não deixei de viver, eu não deixei de sair, eu não deixei de encontrar os meus amigos, eu não deixei de descansar, eu não deixei de fazer nada. Eu simplesmente organizei a minha vida, organizei o meu dia, a minha rotina para encaixar as atividades que eu precisava fazer para alcançar o meu objetivo. E tá aí mais um passo que na teoria é lindo de ser criado, mas na prática, se você não executar o próximo passo, você também vai abandonar esse planejamento. A decisão foi tomada, eu criei um plano de ação. Na hora de executar, eu estava tão habituada a não fazer o que deveria ser feito que o meu primeiro pensamento era procrastinar. Eu me auto-sabotava, eu estava sempre cansada. Não, depois eu estudo, depois eu vou ter tempo, depois eu faço isso. Eu estava mais preocupada em fazer o que a gente faz, né? De ficar rodando o feed no Instagram, nas redes sociais e não estudar. E aí eu percebi que eu era a única pessoa responsável por mim. Eu era a única pessoa que poderia me cobrar a postura que a minha vida merecia para chegar onde eu queria chegar. Não ia ter ninguém que ficasse me falando, Mônica, larga o celular que é hora de estudar. Porque isso era um objetivo meu. Meus pais não tinham que me cobrar isso. Ninguém tinha que me cobrar isso. Então, eu criei esse compromisso comigo e aí eu mudei toda a minha rotina. Então, eu tinha uma agenda já programada para isso, que eu teria meu horário de almoço, almoçava no escritório na época, e quando terminasse o meu almoço, eu ia almoçar com calma, eu almoçava num episódio de uma série, olhando o Instagram. Quando acabasse meu almoço, eu ia abrir os cadernos, fazer as questões, olhar as videoaulas, seguir todo o cronograma. Quando acabasse o horário do almoço, eu ia fechar os cadernos, voltar a trabalhar. E quando desse o final do dia, final do expediente, ao invés de pegar minha bolsa e sair correndo para chegar em casa, para descansar, porque eu ficava horas deitada no sofá fazendo nada, eu decidi que eu ia ficar um tempo a mais no escritório estudando. Então eu saía do escritório 1 hora depois, 2 horas depois, que passavam tão rápido. E eu chegava em casa já sabendo que eu cumpri aquilo que eu precisava ter cumprido, estava um pouco mais tranquila comigo, porque eu tinha colhido provas positivas sobre mim mesma, eu tinha visto que eu poderia, né, fazer aquilo que eu me comprometi comigo. Aquilo foi me deixando mais segura. Eu fui ficando mais segura, fui ficando mais confiante, fui seguindo meu planejamento, cansada, triste, com dor, envergonhada também, porque eu ainda tinha vergonha da minha reprovação. E só que eu acreditava que eu estava fazendo, dessa vez eu estava fazendo tudo que precisava ser feito. Dessa vez eu estava fazendo tudo. E não foi um trabalho sofrido, foi um trabalho gostoso e prazeroso. E foi mais um trabalho até de construção minha e de autoconhecimento. Porque eu me via como uma pessoa muito fraca e naquele momento eu vi que eu não era fraca, eu vi que eu era forte. Eu vi que eu conseguia passar por cima de mim mesma para fazer todas as atividades diárias. Se eu me comprometi a ficar 30 minutos fazendo questões e eu consegui cumprir esses 30 minutos fazendo questões sem pegar no celular, sem desistir, sem ficar bufando, sem me desesperar, ponto para mim. Eu tinha vencido, eu tinha acumulado mais uma prova positiva. E assim eu segui os cronogramas diários de segunda a segunda praticamente. Acho que só domingo que eu tirava um dia de descanso. Eu estudei todos os dias por 2 meses. Foi um processo leve. E aí chegou o momento. Aí eu fui aprovada. Pela primeira vez, quando eu cheguei para fazer a prova não estava em grego. Eu sabia todo o conteúdo da prova. Eu estava dominando o assunto da prova. Não é à toa que de 10 pontos eu passei com 9,5. Eu praticamente gabaritei a prova
eu tava tirando de letra e aquilo foi tão gostoso, sabe? É um sabor diferente. Quando você tem uma conquista, quando você tem uma vitória por mérito total seu. Quando você viu que fez tudo o que precisava ser feito e você chegou lá, independente de qual seja o seu objetivo. E eu não quis cantar a vitória de novo, mas dessa vez eu sabia que eu tinha sido aprovada. E foi nesse momento, inclusive na hora que eu sentei para fazer a prova, que me virou a minha segunda chave, que possibilitou diversas outras transformações, e eu diria que as maiores transformações que eu já passei. Só que vai ficar muito longo para deixar nesse vídeo, então eu vou deixar para uma segunda parte. O meu intuito aqui é te contar que não existe dia certo, momento certo, lugar certo, a roupa certa, nada. A gente acha sempre que precisa que algo externo aconteça, né? Eu seria uma pessoa muito melhor se eu morasse numa casa X, eu seria uma pessoa muito melhor se eu tivesse carro tal. Nossa, se eu tivesse um espaço para estudar, com certeza eu seria uma pessoa mais estudiosa. Na verdade, isso tudo é resultado. A gente espera que essas coisas cheguem para então adotar uma postura. E você não precisa de nada externo para que alguma coisa mude aí dentro. Você tem que ter uma experiência de algo que você tenha vivido, não precisa ser necessariamente ruim, porque a minha segunda virada de chave, como eu vou contar, ela foi boa, ela não foi ruim. Você não precisa que alguém te diga que o momento chegou. Você que vai entender quando uma fase termina e quando uma fase começa. Quando a fase de estar ali frustrada com você, de estar cansada já de desistir, de não manter constância, de ser uma pessoa que abandona os planos, de não continuar nada que começa, de desistir, de reprovar várias vezes. Alguma coisa dentro de você vai mudar para enxergar onde você pode chegar, a decisão vai ser tomada, o plano vai ser traçado, só que todos os dias, você vai ter que estar virando pequenas chaves dentro de você, sabe? A virada de chave, ela é um clique que acontece em um momento, só que para que essa mudança aconteça, é um processo. Todos os dias você fazendo o que precisa ser feito. E são pequenos atos, não são grandes coisas. São pequenos acontecimentos. E a gente tem muito medo, né, das mudanças da nossa vida. Tem coisas que você deixa de se dedicar, deixa de fazer o que deve ser feito porque você está com medo do que pode vir. Você está com medo das consequências, sejam elas boas ou ruins. E aí por isso você fica se auto-sabotando, você fica acreditando que não é o momento, que você não está pronto ainda, que talvez não dê certo porque você ainda não merecia, quando na verdade é você que vai determinar se esse momento vai chegar ou não. É você que vai dizer se você vai ser passada de primeira na prova ou não. E hoje eu sei que a minha chave demorou para virar porque eu não era uma pessoa responsável. E eu estava tentando buscar uma responsabilidade, porque ser advogada é uma responsabilidade muito grande. Então, com a cabeça que eu tinha na época, eu nem sei o que eu faria com essa aprovação. Significa que eu deveria esperar ter maturidade? Não, maturidade é construída. Você decide se tornar uma pessoa mais madura. Mas se eu tivesse passado naquela época, eu não teria aproveitado como eu aproveitei. Eu não teria passado pelas outras, né, traves que eu passei também. E acredito que as coisas aconteceram de fato como eu fiz acontecerem. Então as aprovações chegaram porque eu não me preparei, mas as aprovações também vieram porque eu fiz de fato o que precisava ser feito. A minha ideia aqui é ser um pouco mais objetiva, mas esse assunto dá pano para manga, então por isso eu vou criar uma playlist pra gente conseguir conversar muito mais, de forma mais profunda sobre isso, e por isso eu vou deixar a minha segunda virada de chave para um outro vídeo, e eu espero que de alguma forma isso tenha te ajudado, ou para dar o início para o plano que você precisa, ou para dar aquele destrave que você estava precisando também, mas não deixa que isso fique só na viradinha de chave de nossa, é isso, vou atrás também. Coloque isso em prática, sabe? De forma diária, coloque esse plano, tira da gaveta, dá vida para ele, porque eu tenho certeza que você nunca vai se arrepender de fazer o que deveria ser feito.